Sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Começa agora o Pix News. Confira os destaques desta edição. Assalto em cooperativa de crédito termina com um assaltante morto em Santa Catarina. Outros 3 criminosos são presos após negociação com a polícia. Casos de Covid aumentam em 80%. Número aumenta em todo o mundo, mas mortalidade cai. Inflação sobe no Brasil e acumula 3,99% em 12 meses. Esta é a primeira alta em um período de 1 ano. Protestos em Buenos Aires. Manifestantes jogam objetos contra policiais após morte de homem que era contra eleições primárias. Tem as novidades na tela da Pix. A partir de segunda, o Pix News tem nova cara. São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina, é a capital do estado na data de hoje. E você vai ver ainda, greves em Hollywood adiam Prêmio Emmy por 4 meses. Movimento semelhante não ocorria desde 1960. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8 horas e 4 minutos. Um assalto na Grande Florianópolis movimentou as forças de segurança no início da tarde de hoje. O nosso repórter Vinícius Pacheco apurou sobre o caso e traz as informações agora, ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Vinícius. Quais foram as informações que você apurou para a gente? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Pix News. Pelo menos 4 pessoas participaram do assalto em uma cooperativa de crédito em Biguaçu. Até que 2 policiais perceberam um movimento estranho, um policial civil e um militar, nas proximidades. Foi quando se dirigiram até a agência, percebendo a movimentação, trocaram tiros com os assaltantes. Nessa troca de tiros, um dos assaltantes, um dos criminosos, foi atingido e morreu no local. Os assaltantes retornaram para dentro do prédio e fizeram os clientes e funcionários de reféns. Após cerca de 2 horas de negociações, os reféns começaram a ser liberados. Logo em seguida, os 3 homens que participaram do assalto entraram e se entregaram para os policiais. Eles foram presos. E agora, a partir de agora, a polícia científica dará início aos trabalhos das perícias para analisar a dinâmica dos fatos. Já a investigação e o inquérito policial ficam a cargo do setor de inteligência da Polícia Civil, Eduardo. Vini, você fica aqui comigo mais um pouquinho, porque a gente tem que falar também sobre o caso do julgamento de Saudades. Após 2 dias de júri popular, o réu foi condenado a 329 anos de prisão. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que ocorreu isso aí por lá? Isso mesmo, Eduardo. Pelo que a gente apurou até então, foi julgado ontem, né? O homem que matou 3 crianças e 2 funcionárias em uma creche no oeste de Santa Catarina em maio de 2021, o criminoso havia entrado no local com um facão e fez esse ataque bárbaro. O assassino estava preso desde então, desde o caso do crime. A soma da condenação foi a seguinte que a gente vai mostrar aqui na tela para vocês. Que a gente vai mostrar para vocês a somatória de como chegou esses 329 anos. 40 anos de reclusão para cada uma das vítimas menores de idade que foram assassinadas. Murilo, Sara e Anabela. 30 anos de reclusão para as vítimas Mirla e Kelly. 26 anos e 8 meses para o menino de 2 anos que foi atingido, mas acabou sobrevivendo. Tem aquela imagem forte, né, da criança com o olho cortado. 8 anos de reclusão para cada tentativa de homicídio. Então aqui a gente teve 14 tentativas de homicídio. Então soma mais 8 anos, chegou nessa somatória de 329 anos. Além disso, ele também vai ter que pagar uma multa para as famílias. E aí a gente vai ver aqui como que vai ficar essa indenização que ele vai ter que pagar para as famílias. R$500 mil para as famílias de cada vítima que morreu. Então a gente teve 5 famílias que perderam algum ente querido. R$400 mil para a família da criança ferida que sobreviveu, a criança de 2 anos que a gente falou anteriormente. E R$40 mil para cada tentativa de homicídio, são aquelas 14 que anteriormente a gente falou. É lamentável pelas vidas que não voltam mais, mas pelo menos o julgamento foi justo. Esperamos que ele cumpra a sentença na cadeia, assim a gente espera, embora a gente saiba também, né, Eduardo,
que as leis do Brasil acabam que ele não cumpre todo esse tempo de prisão, máximo de 40 anos, podendo sair até mais cedo, Eduardo. Certo, muito obrigado pelas informações, Vinícius. E os casos de Covid-19 detectados em todo o mundo aumentaram 80% no último mês, embora a mortalidade tenha reduzido 57%, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, publicados nesta sexta-feira. Sinal de alerta ligado. A Organização Mundial da Saúde informou que os casos de Covid-19 detectados em todo o mundo aumentaram 80% no último mês, embora a mortalidade tenha reduzido 57%. Os dados publicados nesta sexta-feira coincidem com um aumento perceptível da circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França, em pleno verão no hemisfério norte. Segundo o informe semanal da OMS, entre 10 de julho e 6 de agosto foram reportados cerca de 1,5 milhão de casos, um aumento de 80% em relação aos 28 dias anteriores. O número de mortos caiu 57% e ficou em 2.500. A organização alertou que os números não refletem a situação real, já que os testes de diagnóstico e monitoramento da pandemia despencaram. A OMS informou que mais de 17% dos casos de Covid-19 relatados em meados de julho foram atribuídos à variante EG5, atualmente mais diagnosticadas, e podem ser as responsáveis pelo crescimento. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciam altas nos casos, embora moderados. Especialistas listaram aglomerações causadas por férias e uma diminuição da imunidade como possíveis motivos para o aumento. O governo federal lançou hoje um novo programa de aceleração do crescimento, com previsão de investir 48,3 bilhões em obras e serviços em Santa Catarina. Entre as obras previstas estão a construção de uma nova sede para o Instituto de Cardiologia, moradias do programa Minha Casa Minha Vida, a adequação da rodovia da BR-282 e a duplicação das rodovias BR-470 entre Navegantes e Rio do Sul e a BR-280 de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul. O novo PAC vai investir cerca de 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de 1,3 trilhão até 2026 e mais de 300 bilhões de reais após 2026. A inflação no Brasil subiu e acumulou 3,99% em 12 meses. Essa foi a primeira alta em um período de um ano. A inflação em 12 meses no Brasil teve um leve aumento em julho e alcançou 3,99%, interrompendo um ciclo de 12 meses consecutivos de queda. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, os preços aumentaram 0,12% em julho. Os dados mostram uma retomada da inflação anual acumulada após, em junho, com deflação de 0,08%, o Brasil atingir 3,16% em 12 meses, o menor dado desde setembro de 2020. O IPCA é um importante indicador para as metas de inflação adotadas pelo Banco Central. Na última quarta-feira, a instituição iniciou um ciclo de flexibilização da taxa básica de juros, com corte de 0,50 ponto percentual para 13,25%, a primeira redução em 3 anos. 5 dos 9 grupos de produtos e serviços avaliados pelo IBGE tiveram aumento em julho, com maior impacto no setor de transportes. E você vai ver a seguir. Rio Grande do Sul reduz indicadores de criminalidade e tem queda de homicídios. Sexta-feira é marcada por protestos na Argentina. Atos são contra a morte de manifestante. E ainda nesta edição, sobreviventes de incêndio no Havaí falam sobre a tragédia que deixou mais de 50 mortos. E tem novidade na tela da Pix TV. Eu te conto logo mais.
Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro Sabadão e Domingão do melhor preço. Vinho português Mateus leve 4 por R$ 39,90 cada. Se beber, não dirija. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 27,90 ao quilo. Óleo de soja leve 900 ml, R$ 4,49. Café Três Corações a vácuo, R$ 11,49. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, leve 3 por R$ 3,99 cada. Lava-roupas Brilhante 4 quilos, R$ 39,99. Melhor preço é no comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 8 horas e 14 minutos. O estado do Rio Grande do Sul teve o menor número registrado de homicídios nos últimos 13 anos. Os indicadores foram divulgados em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, na sede da FEComércio, em Porto Alegre. Pela primeira vez desde 2010, o estado do Rio Grande do Sul não registrava menos de 100 homicídios em um mês. Em julho, o estado chegou à marca de 95 assassinatos. Se comparado com o mesmo mês de 2022, a queda é de 25%. Desde maio deste ano, o resultado vem apresentando melhoras. Também houve diminuição em importantes indicadores de criminalidade. Embora haja redução, a gente sabe que tem que seguir avançando e também destacar que muito importante foi o apoio que tivemos do governo, que ao longo de 7 meses tivemos um aumento real de mais de 1.000 servidores na segurança pública para a brigada. A cada 10 homicídios, 8 têm algum envolvimento com o tráfico de drogas. Por isso, o estado tem reforçado as ações contra o crime organizado. Temos uma ação especialmente focada também no enfrentamento às facções criminosas e uma asfixia que se busca das suas formas de financiamento, das suas formas de se armarem, né, para que a gente possa reduzir a sua capacidade de operação. Operações, como disse o governador, de asfixia financeira, identificando veículos, imóveis, recursos e conseguindo apreender esses bens, retirando o dinheiro do crime organizado e também com as chamadas prisões qualificadas. Nós temos que prender as lideranças do crime, temos que prender quem executa homicídios e principalmente quem ordena a prática de homicídios. Temos também várias ações da Brigada Militar, com a sua capilarização também do Batalhão de Choque, que realiza uma média, eu gosto sempre de dar esse dado porque ele é impressionante, são 300 prisões dia no estado do Rio Grande do Sul. Atua também com apreensões de armas de fogo. Nós tivemos agora essa semana, em uma ação só, a apreensão de 71 armas, então tu tira o instrumento utilizado para a prática do crime. O índice de homicídios caiu no acumulado de janeiro a julho, com 5 vítimas a menos em comparação ao mesmo período de 2022, com uma pequena queda de 0,5%. No entanto, registrou uma morte a mais que 2021. Outros crimes também apresentaram diminuição no acumulado destes 7 meses. Feminicídios reduziram 23,2%, com menos 16 mulheres assassinadas. Os latrocínios apresentaram uma queda de 15,6%, com 5 casos a menos. Já os roubos de carros caíram 11,9%, o que apresentou uma diferença de 310 veículos. Agora notícias sobre os protestos na Argentina. Manifestantes jogaram objetos contra policiais perto do Obelisco, em Buenos Aires. A manifestação ocorreu depois que um homem morreu sob custódia policial. A
A sexta-feira foi de protestos em um dos pontos mais conhecidos de Buenos Aires, o Obelisco. Manifestantes jogaram objetos contra policiais. Segundo organizações humanitárias, Facundo Molares morreu na quinta-feira após ser detido em uma manifestação contra as eleições primárias de domingo. O homem foi identificado como ex-guerrilheiro das Farc da Colômbia. Ele participou, junto com ativistas do Grupo Rebelião Popular, de um ato no centro de Buenos Aires, em repúdio às eleições nas quais os partidos escolherão seus candidatos para as eleições presidenciais. O Centro de Estudos Jurídicos e Sociais relatou em uma rede social que o militante morreu em decorrência da repressão da Polícia Municipal. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Buenos Aires em nota, sem identificá-lo. Os argentinos vão escolher no próximo domingo seus candidatos à presidência nas primárias, em uma antecipação das eleições de outubro, nas quais a situação peronista e a oposição de direita vão se enfrentar, além de um libertário antissemita que se coloca contra todos. Uma balsa com capacidade para transportar centenas de contêineres e caminhões com mercadorias zarpou em uma viagem inaugural de El Salvador a Costa Rica. O navio vai marcar uma nova era nas relações comerciais da América Central. O navio de bandeira panamenha iniciou uma viagem inaugural no porto salvadorenho de La Unión, no Golfo de Fonseca. A balsa vai abrir uma nova era para o comércio centro-americano. O barco será o único serviço de carga marítima internacional entre países da América Central, onde agora operam apenas balsas turísticas e não há serviço ferroviário internacional. A viagem rodoviária entre El Salvador e Costa Rica é de 918 quilômetros, leva pelo menos 4 dias e envolve a circulação por Honduras e Nicarágua e 8 processos alfandegários. O que virá vai melhorar a competitividade porque vai encurtar o tempo de transferência de carga em 5 dias ou mais, o que está acontecendo atualmente em apenas 18 horas. O frete de um caminhão de El Salvador para Costa Rica vale até $1.800. A tarifa do barco é menor, chega a $1.360. A viagem terrestre leva pelo menos um período de 7 ou 6 dias na estrada e aqui será muito mais rápido, algo que nos beneficiará como transportadores. Vai nos beneficiar com tempo e despesa. Segundo o Conselho Nacional de Transportes de Honduras, a balsa ameaça causar danos econômicos ao país, devido à circulação reduzida de caminhões, que pagam impostos ao entrar. Na Nicarágua, estima-se também que a balsa vai causar uma diminuição na receita dos procedimentos fronteiriços, tanto para o governo quanto para as agências alfandegárias privadas. Um conselheiro especial foi nomeado para investigar o filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele é suspeito de ter se envolvido em negócios ilícitos no exterior. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou nesta sexta-feira um conselheiro especial independente para investigar o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, em meio a acusações de que ele se envolveu em negócios ilícitos no exterior. Garland nomeou o procurador do estado de Delaware, David Weiss, o promotor federal que investigou Hunter Biden recentemente por acusações relacionadas com impostos e armas, em um caso que permanece aberto. Segundo ele, Weiss diz ter chegado a uma etapa da investigação que requer que ele seja nomeado procurador especial. Hunter Biden é investigado no Congresso por negócios que fez na China, Ucrânia e outros locais durante e depois do mandato de seu pai como vice-presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Os republicanos acusam Joe Biden de ter usado sua posição política para ajudar o filho, o que o atual presidente nega. Os adversários também alegam que o Departamento de Justiça tende a evitar uma pena de prisão para Hunter Biden. E olha que caso curioso. Enquanto a Espanha tem sufocado sob ondas de calor e altas temperaturas, durante o verão, o gelo em suas montanhas está derretendo e o calor extremo está acelerando o desaparecimento da maior geleira dos Pirineus. Imagens divulgadas por pesquisadores do Instituto de Ecologia mostraram como a geleira perdeu cerca de 2/3 de sua superfície entre os anos de 1981 e 2022 e foi reduzida a apenas meio quilômetro quadrado. Para os pesquisadores, o que está acontecendo é um avanço do que pode ocorrer com os Alpes em algumas décadas. Eles acreditam que em no máximo 10 anos tudo desaparecerá. E após o intervalo, vamos mostrar que a greve em Hollywood adia o Emmy por 4 meses.
Sobreviventes de incêndio no Havaí falam sobre o terror provocado pelas chamas. E tem as novidades da programação da Pix TV. A partir de segunda, o Pix News está de cara nova. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 8h27 da noite. As greves em Hollywood levaram ao adiamento dos prêmios Emmy por 4 meses. A cerimônia é o evento do setor audiovisual mais importante afetado até agora pelos protestos dos atores e roteiristas. A entrega dos prêmios Emmy, a cerimônia de maior prestígio da TV americana, foi adiada por quase 4 meses, segundo anunciaram os organizadores nesta quinta-feira, enquanto as greves de atores e roteiristas de Hollywood se alastraram sem solução à vista. A festa de entrega do equivalente televisivo ao Oscar deveria ocorrer em setembro, mas foi para janeiro do próximo ano. Segundo nota da emissora Fox e da Academia de Televisão, a cerimônia é o evento do setor audiovisual mais importante afetado até agora pelos protestos dos atores e roteiristas, um movimento de abrangência inédito em Hollywood desde 1960. Devido à paralisação atual, a cerimônia seria celebrada com a ausência de astros famosos e celebridades convidadas, o que teria um efeito desastroso para uma audiência na TV. Tragédia no Pacífico. Mais de 50 mortos e 80% da cidade de Lahaina, na costa oeste de Maui, destruídos pelo fogo. Sobreviventes dos incêndios florestais no Havaí narram os momentos de terror que enfrentaram nos últimos dias. Écolo e sua namorada escaparam dos incêndios no Havaí, mas não conseguem apagar da memória as cenas de destruição que viram e nem a tristeza de ver a cidade em chamas. Senti que ia morrer porque era só fogo enchendo o estacionamento e tudo. Eu tive que colocar minha máscara e botei uma toalha no rosto e comecei a sair. Quando estávamos saindo, eu estava na frente. Estava todo equipado, como se tivesse roupas grossas em mim, 2 camadas, 3 camadas. Olhei e estava tudo vermelho. Era tudo vermelho, poeira e vento. Era forte como o inferno. O casal fugiu de Lahaina, a pequena comunidade turística na ilha de Maui, que foi destruída pelo fogo. Apesar do alívio de ter sobrevivido, o jovem lamenta as pessoas que ficaram para trás. As autoridades relataram mais de 50 mortes até esta sexta-feira. Olhando para trás, deixei tanta gente, deixei tanto por lá. Sei que poderia ter feito alguma coisa, mas não pude. Não poderia me colocar em perigo, porque se eu fizesse isso, eu não estaria aqui. Os momentos tensos vão ficar guardados na memória dos sobreviventes, que precisaram deixar tudo o que tinham para trás. Eu vejo essas cenas apenas em filmes, mas pude ver as coisas reais. Isso é uma loucura. Lahaina, com cerca de 12 mil habitantes, era um dos destinos favoritos de milhões de turistas que visitam Maui todos os anos.
Lojas, restaurantes, bares e prédios históricos foram reduzidos às cinzas pelo fogo, assim como grande parte do pitoresco calçadão onde milhares de pessoas caminhavam, assistiam ao pôr do sol e tiravam selfies. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de catástrofe natural no Havaí. Isso permite a colocação dos recursos federais à disposição dos afetados pelos incêndios florestais. Excepcionalmente, nesta sexta-feira, São Francisco do Sul é a capital de Santa Catarina. Isto porque uma lei de 2010 prevê a troca de governo em todo dia 11 de agosto, data em que marca a criação da Capitania dos Portos no estado, em 1738. Com 365 anos de fundação, São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina e a terceira mais velha no Brasil. Minha autoria, a gente deu a São Francisco a condição de ser a capital de Santa Catarina. Por ser a primeira cidade onde nasceu Santa Catarina, então isso nos enche de orgulho e pelo que representa a cidade de São Francisco para Santa Catarina, para a história de Santa Catarina, para a economia de Santa Catarina. Então a gente está aqui para prestigiar. Cada ano eu quero melhorar as festividades. Esse prestígio a São Francisco do Sul. Então, vamos fazer uma visita ao museu, vamos assinar um termo de compromisso, vamos passar um valor para a gente iniciar a restauração, né? Essa obra abandonada há muitos anos. Não sei qual a justificativa dos outros governadores e nunca ninguém ter feito nada há muitos anos, né? Está completamente abandonado, é um monumento histórico, onde tem embarcações, onde representa a verdadeira história de São Francisco. No dia em que São Francisco do Sul é a capital do estado, a gente pôde anunciar o início da restauração do Museu Nacional do Mar. O Museu Nacional do Mar tem um potencial cultural extraordinário, porque ele tem uma biblioteca única no mundo, né, de temas navais diversos, né, documentos originais e livros mesmo, uma literatura ligada ao assunto, mas também ele tem um acervo de mais de 90 embarcações artesanais de todo o Brasil, representativas de todo o Brasil. E ao mesmo tempo a gente tem também peças ligadas, mais de 600 peças ligadas também aos trabalhos navais. Então a gente tem um museu absolutamente extraordinário, mas que a gente chega e vê que ele está em péssimas condições. Então nós estudamos durante todos esses meses as possibilidades para a gente poder restaurá-lo. Fizemos, a nossa diretora Leila, diretora de patrimônio, fez a lição de casa, fez todo o trabalho. O pessoal da infraestrutura, fica meu agradecimento da Secretaria da Infraestrutura, que também trabalhou junto conosco. Nós avaliamos que hoje oferece risco a uma população que quiser visitar. Mas a partir de agora a gente vai conseguir restaurá-lo e entregá-lo à população de Santa Catarina, se Deus quiser, muito em breve. Aí, legal, imagens maravilhosas. Parabéns para São Francisco do Sul. Vamos pedir para a direção Lugares do Sul, lá em São Chico. E a partir da próxima segunda-feira, o Pix News ganha uma nova aliada na missão de levar até você a melhor informação. Andréa Felisberto estreia aqui na bancada do principal produto jornalístico do canal. Confira as novidades. Se você acompanha a Pix TV, já percebeu que o Pix News é o principal produto jornalístico do canal. E a partir da próxima segunda-feira, um novo rosto passa a compor a equipe. A chegada da jornalista Andréa Felisberto vem para consolidar o produto de referência produzido no canal. A nova apresentadora do Telejornal Diário já está integrada à equipe e aguarda ansiosa pela estreia à frente do programa. Bom, a expectativa ela está imensa, é claro, coração acelerado, mas com a certeza de que faremos um trabalho com dignidade, com credibilidade, sem quebrar de forma alguma a essência que o Pix News já transmite para todo o Brasil, diria até para o mundo, por conta da tecnologia e também com uma equipe de ponta trabalhando junto, porque o Pix News não será feito só por Andréa Felisberto, tenho certeza disso, mas sim por uma equipe comprometida com a verdade da informação, com a credibilidade. Ou seja, a essência do Pix News continua a mesma, mas a partir de segunda com um pouco mais de dinamismo.
Nos últimos 4 anos, a Pix TV investiu pesado em equipamentos tecnológicos, se consolidando na entrega de conteúdo linear e sob demanda. Além disso, parcerias com grandes agências de notícias permitiram ao canal a ampliação na cobertura jornalística ao longo da programação, que neste segundo semestre conta ainda com o Redação Pix, que retorna para a grade. No horário nobre, a gente tem uma audiência muito expressiva em todas as plataformas no Pix News. E a gente viu que o público busca na televisão jornalismo de qualidade, jornalismo profissional. Por isso, a gente resgatou um produto que a gente já tinha, que era o Redação Pix, que é o Hard News, aquela notícia que está acontecendo naquele momento. Então, a nossa redação está sempre produzindo o Jornal do Dia, mas, enquanto isso, dá tempo de algum dos profissionais entrarem no vídeo e trazer a informação naquele momento, ao longo da programação. Qualquer horário que for necessário, a gente vai trazer, seja um destaque do nosso site, que está sendo alimentado diariamente, ou até mesmo destaques nacionais e internacionais que estejam repercutindo naquele momento. E muitas vezes, além de ser uma pílula, ela pode se transformar num conteúdo maior, como a gente já fez em algumas ocasiões, quando teve enchentes aqui em Santa Catarina, catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul, a gente trouxe edições especiais do Redação Pix, mostrando para o público e para a audiência que nos acompanha em todo o Brasil, que a gente está atento a tudo que está acontecendo no país e no mundo. O DNA inovador da Pix TV que você conhece não vai mudar. Jornalismo sério, dinâmico, que prioriza as principais notícias do Brasil e do mundo, continua sendo o pilar do canal. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais informações no nosso site pixtv.com.br. Amanhã às 8 da noite tem Pix News especial de sábado com o jornalista Thiago Pereira. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. Pix TV é conteúdo todo dia.